Paz do Senhor, meu irmão Berto. Graça e paz, tudo bem? E aí, Um prazer Diogo? recebê-lo. Deus te abençoe. Como estão as coisas por aí? Graças a Deus, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Prazer revê-lo, estar aqui participando aí desse seu convite, né? De levar um pouco mais de informação para aqueles que desejam aprender um pouco mais a lidar com dinheiro, né? É verdade. Humberto, enquanto os nossos amigos vão entrando, né, vão se conectando, Aham. como estão as coisas? O que tu tem feito aí ultimamente? Como tem sido o seu cotidiano, né, diante de muitas responsabilidades? Tenho visto a sua participação no Instagram, tenho observado as tuas lives, tenho visto as tuas postagens referente à parte de finanças. Como tem sido o seu dia a dia? Bom, Diogo, tem sido, eu acho que uma rotina bem diferente. Eu acho que por conta desse momento aí de que a gente está vivendo aí globalmente falando, né? Não gosto muito de falar de pandemia, dessas coisas, mas mudou a rotina aqui de todos nós, né? Estamos mais com os filhos, estamos mais em casa, mas continuo dando aula, fazendo os atendimentos, né? Ajudando as pessoas aí a cuidarem melhor do seu dinheiro, mas confesso que está bem agitado, principalmente porque também vamos ter aí uma próxima turma abrindo agora para os alunos agora em novembro, né? Ou em outubro. Então, tá bem corrido, mas tá dando para levar. E essa abertura de turma, tu tem feito na onde? Você tem feito pelas redes sociais? Você tem um local específico para ministrar essas aulas? Explica um pouco, assim, para a gente, para poder entender um pouco. É até bom explicar, porque depois essa live vai para o meu canal no YouTube, tá? Ah, ok. Na verdade, assim, né? Essa é a terceira turma de alunos desse ano, né? Que vai abrir agora. Na verdade, eu vou realizar um evento no dia 4, 5, 6 e 7 de outubro. É um evento gratuito, que é um evento que antecede a abertura da turma, né? Então, serão 4 aulas ao vivo comigo. Vai ser transmitido pelo YouTube, pelo Facebook. E para as pessoas receberem os links, né? Era bom estar dentro do grupo do WhatsApp, que inclusive está na minha bio, né? Então é só ir lá, clicar, já entra no grupo para receber o link das aulas. Vão ser 4 dias de muito conhecimento e aprendizado, hein? O bicho pega lá. Pô, que bacana. Não, eu tenho visto, tenho visto. Então vamos fazer o seguinte, Humberto, para a gente começar esse nosso bate-papo, se apresenta para a gente. Se apresenta, qual é a sua especialidade, o que você tem trabalhado nesses últimos dias, qual é a sua área específica. Se apresenta um pouquinho para a gente. Ah, legal. Vamos lá. Na verdade, eu me chamo Humberto Ribeiro, né? Eu sou um ex-endividado que se tornou investidor, né? Eu devia mais de 90 mil reais, né? Cheguei a dever tudo isso. Quando a gente fala assim, parece que a gente era ostentador, gastador, né? Mas não, na verdade, como qualquer outro brasileiro, fomos pegos por imprevistos, né? E o imprevisto chegou, e aí a gente acabou. Na época eu trabalhava numa empresa e saí dessa empresa para empreender, minha esposa ficou trabalhando, só que ela ficou doente, né? Então a gente ficou 3 meses sem dinheiro, né? Aí depois, quando a gente foi na perícia, o médico faltou. Aí mais 4 meses sem dinheiro. Então mais de meio ano sem os dois ter renda, né? Então a gente acaba estourando tudo que é crédito, né? Aí eu saí estourando crédito de cartão, de cheque especial, deixando de pagar alguns impostos, condomínio, essas coisas, até o ponto que eu chamei a minha esposa para uma conversa e aí houve essa virada, né? Inclusive o nome do meu evento é o Plano da Virada Financeira, porque eu vou ensinar qual foi o plano, né? Porque o que é o plano? Por exemplo, eu estou aqui e eu quero me encontrar com o Diogo. Existe uma rota para eu chegar. Eu tenho vários caminhos. Eu posso ir por fora, eu posso atravessar a ponte. Esse é o meu plano. A rota, o destino, é o como eu vou chegar lá. Então eu vou mostrar como que eu fiz nesse evento para sair dos menos 90 e me tornar investidor. E isso poder levar essa informação para muita gente. E quando eu comecei, Diogo, esse trabalho, né?
foi muito engraçado que eu não me planejei, né? É engraçado dizer isso aí, que não foi planejado trabalhar com finanças. Na verdade, eu planejei várias áreas da minha vida. Eu pensei assim, eu preciso descobrir como ganhar dinheiro sem ser só trabalhando para os outros. Beleza, eu fiz o curso, na verdade eu trabalhei pelo Campes, em Santos, e fui trabalhar numa empresa de controle de tráfego de navios. Então eu conheço essa parte de portuária, vamos dizer assim. Depois eu falei, eu preciso de uma profissão. E aí eu fui trabalhar numa empresa. Na verdade, eu fiz um curso de enfermagem e, inclusive, eu sou técnico de enfermagem, né? Trabalhei na Santa Casa de Santos por 1 ano e 6 meses. Minha esposa é enfermeira também. E aí eu falei, agora eu preciso expandir, porque o que acontece? É engraçado, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu não gosto que ninguém diga quanto eu tenho que ganhar. Porque quem falou que eu tenho que ganhar X, né? Dá um teto para aquilo que eu quero. Aí eu falei, então eu vou trabalhar com tecnologia. Então hoje eu tenho uma empresa de TI, né? Uma empresa de tecnologia. Então eu fui fazer a faculdade de tecnologia. Então eu tenho uma empresa que desenvolve software, desenvolve várias ferramentas de gestão. E aí eu passei a trabalhar na área de tecnologia, tenho o meu negócio, tenho a minha empresa, só que eu me endividei. Então eu digo que a única área que eu não me planejei trabalhar foi com finanças. Por quê? Acabei dando ruim para o meu lado. E aí é o que eu costumo dizer, que chamei a minha esposa para resolver esse problema. Então eu brinco que eu tenho o cinto do Batman, né? Várias habilidades, e dentro dessas habilidades tá também as finanças. E aí eu passei a ajudar dezenas, centenas de pessoas já. Eu tenho mais de 160 alunos espalhados pelo mundo, né? Uma coisa que eu comecei ajudando, porque só para você entender, né? Quando eu saí das dívidas, eu passei a ajudar alguns clientes que eu já tinha de tecnologia a cuidar do dinheiro. E aí, consequentemente, essas pessoas foram falando para outras pessoas. Aí a rádio me procurou, a TV me procurou. Foi uma coisa muito louca que depois a gente conta mais detalhe para o pessoal. E aí hoje eu tenho alunos em Portugal, na França, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ô, Humberto, falando em questão de finanças, a gente tem percebido que aqui no Brasil, devido à inflação, devido à pandemia, muitas pessoas perderam o seu emprego, Sim. muitas pessoas acumularam muitas dívidas, e outras têm alguma reserva, e às vezes uma reserva pequena. Então, assim, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, pensando naquela pessoa que ela tem uma reserva que ela guardou, uma reserva pequena, não uma reserva muito grande, e ela pensa em duas coisas. Ela pensa em guardar o dinheiro na poupança ou fazer um investimento. Essa dúvida é uma dúvida, sim, que muitas pessoas têm. Dentro do teu conhecimento, qual seria melhor? A pessoa guardar na poupança ou fazer algum tipo de investimento? Vamos lá. Durante a pandemia, eu não gosto muito, vou falar desse momento, tá? Não gosto muito dessa Não palavra. é o nosso momento, né? Desse momento, assim, eu fiz várias lives, muita gente me chamou, muita gente falando, eu fiz várias lives naquele período, Diogo, muita gente me perguntando, Humberto, o que a gente faz? Porque era naquele período de 2020, março, abril, aquela loucura mesmo que foi o início, né? Eu falava, gente, o que eu vou falar agora é só remediar, porque vocês deveriam ter feito há 1 ano, 2 anos atrás. E agora vocês estão querendo apagar um incêndio, essa que é a verdade. Enquanto poderiam ter prevenido muita coisa. Então eu trabalho muito com a prevenção. Quando a gente fala de poucos recursos para investir, depende do valor. Porque Sim. qualquer pessoa hoje pode investir. Uma vez um amigo meu me fez uma pergunta, Humberto, com quanto eu começo a investir na Bolsa de Valores? Aí eu falei, você tem R$ 10? Ele falou, R$ 10? Eu falei, R$ 10. Ele falou, tenho. Eu falei, então, com R$ 10 você vai comprar uma boa empresa. E ele comprou. Ele abriu, fez todos os passos que eu pedi, ele abriu e começou. Hoje, Diogo, tem investimentos que com R$ 1 você começa a investir. É muito incrível falar disso, né? É lógico que, dependendo do montante, você vai ter mais retorno, né? Quanto menos retorno, é proporcional, né? E tenho até uma aula no meu curso que eu falo que é investindo com pouco dinheiro. Porque as pessoas, a gente entra até nesse mérito agora das crenças, né? Você trabalha com isso, você sabe do que eu estou falando, né? Muita gente tem crenças que limitam
o seu avanço. E a gente trabalha muito eliminando esse tipo de crença, né? Então, eu sempre falo, dá para começar com qualquer valor. Agora, quando o valor... Vamos dar um número aqui para ficar claro para o pessoal. Se você tem menos de R$ 1.000 para investir, o que eu sugiro? Olha lá, o pessoal está dando boa noite a todos aí. Boa noite. O que eu digo? Invista no melhor investimento que existe, que é investir em você. Entendeu? Porque não existe... Quando alguém me pergunta o melhor investimento a se fazer, o melhor investimento é você. Compre um curso, melhore a sua qualificação profissional para que você possa ganhar mais e investir cada vez mais. O grande lance é que as pessoas elas já querem dar um salto para os investimentos. E aí é onde eu entro para dar as orientações de como fazer isso. Porque existe um passo a passo para você chegar nos investimentos. E como que se enquadra isso? Vai de perfil para perfil, Diogo. Agora, se uma pessoa... eu tenho alunos, inclusive eu vou tocar nesse assunto amanhã, eu estou na rádio, estou fazendo propaganda. Pode aqui não? Amanhã? Pode fazer, fica à vontade. Amanhã 7h10, estou brincando. Amanhã 7h10 eu vou estar na rádio. Eu vou tocar nesse assunto, né? Que uma vez, Diogo, uma moça me ouviu na rádio, nessa mesma rádio que eu vou falar amanhã. E ela me ouviu na rádio e estava no Uber, perguntou, que rádio é essa? Aí foi lá, me encontrou nas redes sociais, me chamou, querendo tomar um café, queria tomar um café. Só para você ter uma ideia, no dia que eu fui conhecer ela pessoalmente, né, isso era final do ano, tá? Entre dia 25 de dezembro de 2019 para virada de ano. Aí tava muita fila na balsa, ela morava no Guarujá. Ela falou, Humberto, não vou conseguir, assim que virar o ano, eu te chamo. No dia 2 de janeiro, ela já me chamou, a gente foi tomar um café. Ela falou assim, Humberto, eu ganho R$ 18.000 por mês e não me sobra R$ 10, não me sobra. Então, uma coisa que eu quero deixar claro para todo mundo que está ouvindo, que vai nos ouvir ainda nas outras plataformas, não importa o que você ganha. Tem uma frase, Diogo, que eu costumo dizer, a instrução é mais importante do que o objeto em si. Eu vou dar um exemplo. A instrução do que fazer com o salário é mais importante do que o salário. Vou te dar um exemplo. Posso? A gente está falando para cristãos aqui também, né? Não, pode perguntar, pode ficar. O que acontece? Tem um trecho, você é pastor, você é mestre também, você ensina, você sabe que lá em Êxodo 32 é a passagem onde fala do bezerro de ouro, correto? Sim. O que aconteceu naquela passagem? O povo de Israel estava saindo do Egito. Ô Diogo, você sabe disso. Eles receberam o maior seguro-desemprego da humanidade. Correto ou não? Não é verdade? Correto. Receberam ouro, Sim. tudo aquilo que o Egito tinha de grandeza, deram tudo para os israelitas, correto? E eles foram para onde? Foram para o deserto, correto? Sim. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram no deserto? Eles pegaram, Moisés subiu o monte, eles pegaram, chamaram Arão, não, precisamos de um Deus aqui. Fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Então, o que eu costumo dizer, o ouro é menos importante do que saber o que fazer com ouro. A instrução do que fazer com ouro é mais importante do que o ouro. Porque o que eles fizeram? Fizeram um bezerro, começaram a adorar, dançar, fizeram um monte de coisa. A passagem disso está quem tiver dúvida, pode pegar na Bíblia e olhar. Está em Gênesis 32:20. Moisés desceu do monte, ficou bravo, quebrou as pedras lá. Chegou no povo e falou, pode derreter o bezerro. Derreteu o bezerro, moeu, pôs na água e mandou o povo beber água com ouro. Você acredita nisso, cara? Eu até brinco, quem não sabe o que fazer com ouro, vai beber água com ouro. Quem não sabe o que fazer com o salário, por isso que eu falo, a instrução do que fazer com o salário, eu até brinco, uma vez a minha esposa falou, você cuidado com essas palavras, né? Porque eu falei uma vez, estava jantando com um casal que eu tenho liberdade, eu falei, se vocês não cuidar bem do dinheiro, dinheiro na mão de pessoas com mentalidade pobre vira bosta, vira merda.
Porque a pessoa vai o quê? Vai tomar, literalmente, os israelitas tomaram o ouro. Tu acredita nisso aí? Então, a instrução ela é mais valiosa do que o bem em si. Então, já deixo aqui registrado para todo mundo. O seu salário é menos importante do que você saber o que vai fazer com o seu salário. Que já já a gente vai dar umas dicas aí pro pessoal. Então, Humberto, eu costumo dizer o seguinte, né? A própria Bíblia Sagrada, nosso manual de comportamento, nosso modelo onde nós se espelhamos, costumo dizer que a Bíblia, ela não é um livro de psicologia, mas ela fala de psicologia. A Bíblia não é um livro de finanças, mas ela também fala de finanças, né? Uma boa parte, uma porcentagem muito boa do Evangelho fala sobre dinheiro ou a respeito do dinheiro. Tem uma passagem, e aqui eu quero emendar a pergunta da Vera Lúcia, e aqui vamos até sair um pouco do script, né? Que a Bíblia diz assim, qual é o homem que antes de construir uma torre, primeiro senta, segundo calcula e depois constrói. Então a gente já percebe a aula de administração que a Bíblia fala, né? Antes da pessoa fazer qualquer tipo de empreendimento, se ela senta é porque ela pensa, ela raciocina, ela usa a razão. E depois ela calcula para ver se a receita dela tem a possibilidade de executar o projeto. Emendando com a pergunta da Vera Lúcia, ela escreveu aqui, Humberto, o seguinte, que por vezes ela se organiza, planeja, mas depois quando vai perceber, provavelmente na hora de pagar as contas, acaba desandando, como diz no ditado popular, a maionese, né? Acaba desandando a maionese. Você pode dar alguma dica a respeito de muitas pessoas que têm a dificuldade de se planejar para poder até mesmo pagar suas contas mensalmente? Que tipo de dica você daria para essas pessoas que acabam saindo do trilho no momento de pagar suas dívidas mensais? Diogo, você falou uma coisa importante. A Bíblia fala mais de dinheiro do que do inferno. Sabia disso? Você sabe disso, né? É verdade. São mais de 5.000 palavras ou versículos de prosperidade, de riqueza na Bíblia. Só que as pessoas gostam só de guardar do jovem rico para dizer que tem que doar, né? Esquecem, jogam fora todos os outros versículos de riqueza, não lê nem Provérbios para ver que, para ter instruções de riqueza, só quer guardar o jovem rico. Aí, eu emendando nisso aí, eu digo, por que Jesus não repreendeu José de Arimateia que doou o túmulo para ele? É verdade. José de Arimateia era podre de rico, meu filho. Se você não sabe, é só buscar na história, tá? Então, não tem nada a ver com o dinheiro, tá? E a instrução que você está perguntando, ô Diogo, tá? É justamente o seguinte. Não, isso aqui, ó, é o top... Eu citei já um top 10 de versículo, que é esse de Êxodo 32:20, lá do bezerro de ouro. Você tem que aprender a administrar o seu dinheiro. Nós já vamos falar um pouco mais disso aí. Tem um texto que eu gosto muito de citar nas minhas aulas, né? Porque, independente do credo da religião, porque eu atendo pessoas de religião afro, eu atendo ateu, eu até brinco, o ateu ele tem fé, porque ele acredita que Deus não existe, e a fé é acreditar, né? Então eu até brinco, eu falo, não, eu tenho todos os tipos de religiões, evangélicos, cristãos, católicos, né, espírita, mas todos eles, em algum momento, tocam lá em alguns textos bíblicos. E aí tem um texto que é uma parábola dos talentos. Eu acho que você já deve ter pregado também sobre isso. Eu gosto muito disso. O Senhor pega a moeda e dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um, não é isso? Correto ou estou errado? E aí, acho que é 5. Acho que é 5 talentos, 3 e 1. Ah, é? Eu acho que é 3 e 1. Então, beleza. Independente se é 3 ou 2. Eu só sei que tem um lá não, que recebe muito. também. E aí, o que é que acontece? O que tinha 5 multiplicou mais 5, correto? Ele granjeou mais 5. Correto. O que tinha 2 ou 3, granjeou outros 2 ou 3. E o que tinha 1, enterrou. Ó. E aí, quando o servo voltou depois de um período, isso está em Mateus 25, 27, o texto, tá? E aí, quando o Senhor voltou e falou assim, aí o cara já ligeiro trouxe aqui, ó, o Senhor me deu 5, tá aqui mais 5. Aí ele falou o quê? Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito vou te colocar.
Do mesmo jeito do 2 ou do 3, fosse fiel no pouco. E o que tinha um, ele guardou com medo, né? Ele falou assim, ó, tá aqui a sua moeda. Olha que engraçado. O Senhor falou assim, ó, servo mau. Ó, que coisa doida, né? Servo mau. Aí tá aqui, ó. Então você deveria ter confiado o dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta os juros. Cara, isso é pesado, hein? Tá lá, Mateus 25, 27. Pode pegar a sua Bíblia e ler aí, qualquer versão que você vai ver isso aí. A parábola tá falando de money. Todo mundo que está aqui, que vai nos ouvir, tem que aprender a multiplicar dinheiro. Multiplicar é mais importante do que dividir. A gente tem vários exemplos. Se a gente for ficar citando a Bíblia toda aqui, vai ficar uma coisa muito gostosa, por sinal, né? Mas o que acontece? Vamos pegar o jovenzinho que doou 5 pães e 2 peixinhos, né? Se tivesse dividido, não ia dar para todo mundo. Teve que fazer o quê? Multiplicação. Então, multiplicar é mais importante do que dividir. Agora, pegando o que você me perguntou, por que as pessoas não administram bem o dinheiro que vem, o recurso que vem à sua mão? Porque elas priorizam tudo, menos elas mesmas. Eu vou dar um exemplo. Tem um livro que eu deixo até de recomendação para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo também, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem uma história que o livro fala, né? E tem um trecho lá que ele fala de 10 moedas. Que de cada 10 moedas que você ganha, você guarde uma. Um princípio de 10%, vamos colocar assim. O que ele está falando ali? Que você é mais importante. E até dou exemplo disso nas minhas aulas, nas minhas palestras. Você é mais importante do que uma conta de luz. Você que está nos ouvindo, você é mais importante do que qualquer boleto que esteja na sua vida. Você é mais importante do que a sua internet. Você é mais importante do que a prestação do seu carro. Você é mais importante do que a prestação da sua casa, do que a luz, do que tudo que você paga. Então você tem que aprender um princípio, que é se pagar primeiro. Quando o dinheiro cai, todos os meus alunos, Diogo, eles já aprendem de primeira. Dinheiro caiu na conta, você já tem que definir quanto você vai separar para os seus investimentos. Depois, vem as outras contas que já vou mostrar um princípio aqui para a galera, para eles gerenciarem bem os recursos que vêm até a mão dele. Eu vou dar exemplo prático. Eu não vim aqui só para bater papo com o Diogo, senão ele vem aqui em casa, eu vou aí tomar um Guaraná com ele. Mas eu estou passando aqui para trazer exemplos práticos e já vou mostrar como você administra, repartindo bem aí, para que todas as áreas fiquem bem assistidas. Sua área pessoal, sua área de lazer, sua alimentação, tudo, tá bom? Já eu falo disso aí. Tá bom, pastor, já estou profetizando, viu, Humberto? Um líder de finança não deixa de liderar o seu rebanho, né? A comunidade. Quando nós estávamos no começo da pandemia, isso no ano passado, principalmente no mês de março, né? Segundo alguns especialistas, embora o tema não seja pandemia, mas, igual você disse, falando um pouco dentro do cenário do nosso contexto, aconteceu 2 fenômenos interessantes. O primeiro, na China, aumentou de forma drástica as questões relacionadas ao divórcio. Muitos especialistas acreditam que, devido ao isolamento e à quarentena que teve lá na China, muitos casais acabaram trabalhando de forma remota, outros ficaram desempregados, e a convivência acabou explodindo muito. Quando nós pegamos alguns dados aqui no Brasil, eu vi uma pesquisa, a própria empresa do Google colocou que aumentou as buscas no Google relacionado a como se divorciar. E alguns dados recentes colocam as questões da área financeira também como uma das razões para o divórcio, né? E a gente sabe o quanto a parte econômica, a parte material, acaba prejudicando muito as questões emocionais, principalmente dos casais. Então, alinhando a parte emocional, ansiedade, perca de emprego, problemas financeiros, como uma pessoa ela pode equilibrar as questões financeiras, né? Vamos pegar um exemplo, quando uma mulher trabalha, ou o homem está desempregado, ou vice-versa.
como o casal consegue trabalhar essa ideia financeira, mas de forma conjunta, sem briga, sem problemas que possam se agravar na área conjugal. Porque o que nós percebemos muito é que existem muitos casais que os dois trabalham, mas cada um cuida do seu dinheiro. E a Bíblia Sagrada diz que a partir que nós se unirmos uma mulher, somos apenas uma carne. No seu pensamento, como duas pessoas conseguem prosperar junto e crescer junto, Humberto? Ótima pergunta, Diogo. Tanto na imersão, a gente se aprofunda nesse tema. Para os alunos, eu me aprofundo ainda mais porque eu ensino as estratégias que eu usei aqui em casa, porque eu estava endividado. Como eu não separei? Como eu e a Vanessa não nos separamos? Eu citei um versículo agora há pouco que eu considerei um top 10 da Bíblia. Agora eu vou citar um que é o top 5, tá? Quem tiver... Meu Deus! Não, é top 5 esse. Isso aí você tem que... É tesouro. Não, isso aqui... Eu quero tesouro. Isso aqui vale mais de $1 milhão, se você quiser saber disso. Só isso aqui que você vai... Mano, você vai pegar esse código aqui, você, sei lá, você imprime isso aí, põe no guarda-roupa, sei lá, porque eu até brinco, tem que ter lembretes, né? Os judeus usavam várias coisas de ordenaria para fazer lembretes, né? Eu tenho um lembrete, ó. A vida não é só boleto. É uma forma de eu lembrar que a vida não é só boleto e que seja tomando café, né? Então, olha isso aqui. Isso aqui é pesado, ó. Você vai pegar Gênesis 11, Torre de Babel, tá? Torre de Babel. Esse versículo é top 5 da Bíblia que você deveria guardar. A Bíblia, ali eles estão, né, querendo edificar a Torre de Babel, param ali, né? Já eu vou entrar na questão das finanças, mas só para você entender os exemplos, né? E aí eles pararam ali e resolveram edificar uma torre que tocasse o céu, né? Muitos estudiosos tocam nesse ponto, dizendo que eles queriam construir uma torre tão alta para dizer assim, Deus nunca mais mata ninguém afogado, porque eles tinham acabado de sair do dilúvio, né? E alguns anos ali se passaram depois do dilúvio. E aí o que acontece? Deus não mata mais ninguém afogado, então vamos construir. Cara, o versículo 5, eu vou até ler, que eu gosto disso aqui, porque isso aqui virou um mantra para mim, virou um lema, virou um lembrete mesmo para ficar de lembrança, para que eu não esqueça. Olha só, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Quem desceu? O Senhor. Deus desceu lá para ver. E disse o Senhor, ó, não foi eu, tá lá em Gênesis 11, 5. Eles são um povo só. E ó, unidade. Um povo só. Falam a mesma língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Eu não sei se você pegou isso aqui. Eu acho que o povo não pegou. Não, é pesado, hein? Eles falam só uma língua, unidade. Unidade é diferente de união, tá? Unidade é diferente de união. Vou dar um exemplo. Se você pegar um saco de laranja e você rasgar o fundo do saco, as laranjas, eu duvido elas saírem em linha reta assim, todas. Elas vão o quê? Vão cair espalhando assim. Sim. O nome disso é união, tá? O nome disso é união. Elas estão em união num saco. Quando o saco rasga, cada um vai para um lado. Sabe o que é isso? Casais são só unidos. Você deu um exemplo? Eu peguei vários Uber falando, né? Eu ando de Uber, tá, pessoal? Vários Uber que me falavam que foram deixados pelas esposas por conta de perderem seus empregos, da renda ter caído. Olha isso. Agora, quando você vê a unidade, aí você falou, você pega as laranjas, faz o suco, uniu na garrafa, isso é unidade. Tá? Agora, eu vou explicar uma coisa bem pesada aqui. Quando você está em unidade, falando a mesma língua, porque o que o Senhor disse aqui, e quem pegar esse código vai prosperar, tá? Que foi assim que a gente prosperou. Eles são um só. Você citou aí. Deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. Muitos casais não são assim, Diogo. Não são uma só carne. Eles separam as rendas. Né? Eu dou um exemplo para os meus alunos. Eu tenho alunos que
É lógico, às vezes tem um marido que é gastão, tem a esposa que é gastona, tem os dois, tá? Então, isso às vezes interfere. Aí tem que trazer os cônjuges, o casal, para a gente conversar e colocar na linha. E teve casal que eu falei, sua esposa vai te deixar porque você é um gastão e comilão. Falei mesmo. E, cara, passado alguns meses, ela largou ele porque ele não mudou o comportamento. Então, tem marido mesmo que não quer mudança. E deixa eu dizer uma coisa para todo mundo que está nos ouvindo. Ninguém muda ninguém, tá? Você tem que ter o desejo da mudança. Nem Deus te muda. Deus te deu o livre-arbítrio, você muda se quiser. Não é verdade? Então, e aí há esses momentos que as pessoas acabam se separando porque não são unidade, Diogo. Agora, porque assim, até tem umas frases, né? Quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela, né? Então, essas pessoas realmente não estavam em unidade. E outro ponto, não falavam a mesma língua. O que é isso? Não tem planejamento financeiro. Não tem planejamento em casal. Aqui em casa, a soma é um pouco diferente. É 1 mais 1 igual a 3. Eu vou explicar essa soma aí. 1 mais 1 igual a 3. Aqui existe o projeto do Humberto, existe o projeto da Vanessa e existe o projeto do casal. Tá? Então, 1 é Humberto, 1 é Vanessa e 3 somos o casal. Por quê? Eu tenho sonhos a realizar como pessoa, como indivíduo. A minha esposa também, chamar ela de Morena, né? Que ela é mais costumeira chamar de Morena. A Morena tem os sonhos, tem os projetos dela de conquista individualmente. E temos projetos em casal também. Então, há o respeito da individualidade, dos seus desejos e dos seus propósitos, como também há o respeito do meu, e também há o projeto em casal. Então, as pessoas esquecem disso. Às vezes, o cara quer fazer um monte de coisa e a esposa está lá, sem realizar nada. Ou vice-versa, só a esposa realiza. Aqui a gente sempre combina tudo. Se eu quero comprar uma coisa, ela sabe. Quando ela quer comprar alguma coisa, eu sei. Ao momento dela realizar as coisas dela, dos cursos que ela veio fazer, tudo foi planejado. Por isso que ele diz, tudo que eles planejam em fazer vai dar certo. Tudo. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Cara, isso é pesado, hein? Quem pegar isso aqui vai prosperar, hein? Então, falar a mesma língua, está com os mesmos planos, ou com os planos bem divididos, individualmente e em casal. Isso vai ajudar. Agora, o que favorece esse aumento do divórcio que você comentou, seja na China, aqui no Brasil também, entre os meus alunos. Eu só na minha... Eu acho que eu já peguei uns 3 que se separaram, porque não houve a unidade, eles continuaram unidos. Muitos chegam unidos para mim, e eu tenho que tornar eles em unidade. Só que muitos não querem. E você não obriga ninguém, né? Porque eles têm a vida deles, sabe dos problemas deles, mas muitos a gente recupera. Fazem, porque é o que eu falo aqui, existe uma técnica chamada técnica caiaque. Todo mundo tem que aprender essa técnica. Quem está aqui já tem que pôr em prática. Que é o quê? Teoria, prática. Teoria, prática. Se você pegar só a teoria e remar no caiaque, o caiaque vai fazer assim, ó. Eu tenho um aluno que rema. Eu dei esse exemplo, ele falou, não, é isso mesmo. Se eu usar só um remo, o caiaque faz assim, ó. Aí eu tenho que usar teoria prática. O que é isso? Eu aprendo, teoricamente, ouvindo ou aprendendo, olhando, e tenho que remar com o outro braço a prática. Às vezes, só a esposa está remando. O barco não anda, filho. Não vai andar. E aí o marido está lá, descansando, com o remo na mão, e não dá nem uma remada. Ou vice-versa, o marido está lá, remando, e a esposa, com o leme ou com a sua pazinha lá para dar a remada, não rema. Então, qual que é o principal objetivo para diminuir essa questão dos divórcios? Seria esse entendimento da unidade, de falar a mesma língua e ter os planos bem definidos. Porque assim que um aluno senta comigo, a primeira coisa que a gente tem que definir são os objetivos. O que você quer, o que a sua esposa quer e o que vocês querem como um casal. Se não, só divórcio pela frente. Humberto, para a gente finalizar, para a gente poder arrematar esse assunto, você deixou guardado, que você falou as dicas para a pessoa poder... Isso, você falou que tinha dicas importantes para a gente poder arrematar isso. A última live que eu fiz com
com o secretário adjunto do transporte aqui em São Vicente. A gente foi falando, que a gente menos percebeu, o Instagram acabou derrubando a gente porque a gente tinha avançado no horário. Então, passa a dica para a gente, Humberto. Bora lá. A dica é de administração, porque muita gente, isso é um tema que eu vou abordar lá. Eu vou falar de mentalidade, vou falar de como sair de administração financeira com mais profundidade, né? Que a gente sabe que aqui o tempo também é bem limitado, o tempo de vocês também é importante. Então, é mentalidade, administração, sair das dívidas e investimento. Vai ser na imersão que eu vou falar nos 4 dias. E a administração, vou dar rapidinho uma dica aqui. Independente se é... Ô, Diogo, eu tenho alunos que ganham 3 mil reais e vivem muito bem, como também eu tenho alunos que ganhavam, deu o exemplo dos 18 mil e não guardava nada. Então, o ganho independe. Isso que eu vou ensinar funciona para quem ganha pouco, quem ganha mais ou menos e quem ganha muito. E aí, só uma observação para essa aluna que não juntava nada, ganhando 18 mil, hoje ela tem mais de 250 mil reais investidos em apenas 2 anos, hein? Tá morando até numa cobertura. Olha como o planejamento funciona. E aí, vamos lá. Você vai pegar o seu salário e você vai dividir em 3 pedaços. 70%, 15% e 15%. Tá? Esses gastos dos 70% é para você viver bem. Então, você vai pegar seu salário e vai ratear em porcentagem. Tá? Então, 70% você use ali para pagar suas contas, pagar água, luz, alimentação. Tá? Os outros 15% são para os gastos que eu chamo de não essenciais. Por exemplo, cartão de crédito, uma compra aqui, outra ali, esses gastos, 15%. Tá? Então, os 70% você usa para pagar o grosso. Então, suas contas, sua conta de luz, de telefone, os gastos fixos são os essenciais. O que é um gasto essencial, gente? Uma luz, por exemplo, é essencial, senão a comida na geladeira vai estragar. Vai falar de comida dessa hora é terrível, hein? Mas, enfim, isso é uma conta essencial, tá? TV a cabo. TV a cabo não é essencial, mas entra nos 15% lá que te sobra. E os outros 15%? Você vai investir investir, tá? Em lazer, em um passeio com a esposa, com os filhos, educação, você vai usar para pagar um curso, uma mentoria, entendeu? Para que você melhore como pessoa e possa ganhar mais. Então, essa gestão dos 100%, você dividir em 70% para os gastos essenciais, os outros 15% para gastos não essenciais, e outros 15% para lazer, educação, para você se qualificar, fazer cursos, melhorar, porque assim, o mercado, gente, ele não está faltando emprego, tá? Eu tenho uma aluna que ela é recrutadora. O que ela tem de vagas, ela está até num grupo do portal Sou Mulher e das AEBS, que é um grupo só de mulheres empreendedoras. O que acontece? Ambos, tá? O portal Sou Mulher e a AEBS. Ela todo dia lança vaga lá. O que está acontecendo? As pessoas querem emprego, não querem trabalho. É um ponto também, tá? Existe a diferença de trabalho e emprego. Porém, você melhorar como pessoa, porque assim, quando eu saí das dívidas, antes de sair das dívidas, eu fiz um curso, Diogo, que me custou 4 mil reais. Eu já estava mega endividado, devendo 90 mil. Mas mesmo assim, né, eu consegui investir em educação, porque a educação, você sabe, você é educador, você é transformador de vidas também, e você sabe o quanto a educação transforma vidas. E quando você investe em educação, você melhora como pessoa e as empresas reconhecem isso, tá? E aí você passa a ser mais bem pago. Então, voltando àquela primeira pergunta de investir com pouco, invista em educação. Invista, porque às vezes 15% de 3 mil é pouco, mas já te ajuda a comprar um bom livro. Né? Tem vários livros aqui, ó. Vou até deixar já de recomendação. Pode para a galera? Pode sim, fica à vontade, Humberto. Ó, esse livro foi o primeiro que eu li, tá? Não ganho nada para isso. Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Isso aqui vai te ajudar a pensar em empreender. O outro é esse aqui, ó. O Segredo da Mente Milionária. Vai ajudar muito. Agora, o top é esse aqui, ó.
Esse aqui é o mais top, tá? De todos, esse aqui. Esse aqui... Não, porque se você quer aprender, vai falar com o homem mais rico que pisou na terra, que foi Salomão, filho. E filha, né? Vai falar com Salomão, vai ouvir o que ele tem a dizer sobre dinheiro. Porque o cara foi o mais rico que nós tivemos pisando aqui na terra. Então eu deixo aí essas recomendações para vocês, de leitura, para que você possa... Talvez você tenha R$ 50, você compra esse livro aqui, que deve ser uns 25, 20, R$ 30, vai, um livro desse. Um Pai Rico, Pai Pobre deve custar aí de 40, 50 no máximo, é que esse aqui é capa dura, ele é um pouquinho mais caro, mas tem o outro também. A Bíblia nem se fala, né, meu filho? Isso é um investimento pesado. Isso aqui é a relíquia, isso aqui vale mais do que qualquer outra coisa que tem aqui na Terra, né? Tem muita riqueza, como eu falei, ali só de instruções. É lógico, aqueles que querem, a gente está aí para ensinar também, porque não, se você quer melhorar como pessoa, né, investe num psicólogo como o Diogo. Deu para entender? O cara quer acelerar os passos dele, ou quer gerar uma transformação na mente, porque a gente sabe, e a primeira coisa que eu faço, Diogo, é corrigir os pensamentos que estão errados. E você sabe disso. Você faz isso. Você transmite isso para as pessoas. Então, essas correções, elas vão te melhorando como pessoa, vão abrindo sua mente para não ficar aquela mente cauterizada. E aí a prosperidade começa a correr atrás de você. Eu costumo dizer que passarinho não pousa perto de quem está caçando, né? Se você está só ali querendo trabalhar, correndo atrás do dinheiro, o dinheiro, ó, foge de você. Agora, quando você investe em conhecimento, quando você investe em educação, eu tenho certeza que o dinheiro vai correr atrás de você. Humberto, eu quero te agradecer, na verdade, por essa aula, não vou nem falar conversa, mas por essa aula que você transmitiu para a gente. Deus abençoe a todas as pessoas que participaram. Essa live, como a live que eu tenho no meu canal, o Cristão em a Política, nessa live, o Cristão em as Finanças, ela vai direto para o canal do YouTube. Deus abençoe, muito obrigado. Manda um abraço grande para a família, para o seu filho, que Deus possa te abençoar. E se você quiser deixar uma última mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo e aquela também que vai nos ouvir através das redes sociais. Não, eu quero agradecer o convite, foi um prazer rever você novamente. Você sabe que você é um grande brother, um irmão mesmo. Aqueles irmãos que a Bíblia diz, né? Tem irmão mais chegado, tem pessoas mais chegadas do que irmão, né? Então você mora no meu coração, agradeço o convite. Deixa um convite também para quem quiser participar da imersão, né? Que vai ser um evento até com mais tempo para a gente se aprofundar. Serão 4 dias, né? Para mudar a sua vida. Isso muda mesmo. Aí basta só ir na minha bio lá do Instagram, tem um grupo no WhatsApp, o grupo é silenciado, ninguém fica mandando mensagem, só a minha equipe e eu que vamos mandar os links lá das aulas. Vai ser muito transformador e você está convidado também para estar lá. Com certeza, vou participar. Deus abençoe, sucesso e fica na paz. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.